Pessoal, vamos lá. Uma das coisas que eu achei excepcionais, assim, achei muito legal, foi a cerimônia de posse da Carmen Lúcia no TSE e o reconhecimento que ela fez ao trabalho do Alexandre de Moraes, que salvou a democracia brasileira contra o golpe, né, os bandidos bolsonaristas tentando instituir uma ditadura militar no Brasil. Eu queria, inicialmente, cumprimentar com carinho muito especial o ministro Alexandre de Moraes, deste ramo do Poder Judiciário que tanto tem desempenhado papel determinante em favor da democracia brasileira, especialmente em 2022. A atuação deste grande ministro Alexandre de Moraes foi determinante para a realização de eleições seguras, sérias e transparentes em momento de grande perturbação provocada pela ação de antidemocratas que buscaram quebrantar os pilares das conquistas republicanas dos últimos 40 anos. Não ter tido êxito aquela empreitada criminosa foi tarefa de muitos, especialmente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral, com destaque que ficará para sempre creditado a ação firme e rigorosa do ministro Alexandre de Moraes. Por isso, ministro, por muito mais que ainda há a fazer, porque a democracia é um afazer permanente, pelas instituições democráticas brasileiras, muito obrigada como cidadã e como juíza. E aí, pessoal, eu não sei se isso aí foi um presente do Lewandowski para o Alexandre de Moraes, eu só sei que é o seguinte: Polícia Federal muda de posição e indica indiciamentos de supostos agressores de Moraes em Roma. Não é suposto agressor, né? A matéria aqui forçou a barra, porque vamos falar sério. Vamos então pensar numa hipótese que o Alexandre de Moraes não foi agredido lá no aeroporto de Roma, né? Então, o Alexandre de Moraes andando no aeroporto, ele vê um brasileiro, um grupo de brasileiros que ele nunca tinha visto na vida, e ele parte pra cima dessas pessoas gratuitamente, por nada. Olha, não gostei, te achei feio, né? Porque teria que ser essa a versão dos fatos, tá? Agora, ou não, né? É um grupo de bolsonaristas que, como todo psicopata bolsonarista, partiu pra cima do Alexandre de Moraes pra agredi-lo, né? Por ele ter evitado o golpe do Bolsonaro. O que é mais provável? Mas é o seguinte, o que tinha acontecido? Em fevereiro, um delegado, provavelmente bolsonarista, decidiu não indiciar ninguém por considerar ser um crime de menor potencial ofensivo. Bem, a Procuradoria-Geral da República se manifestou e disse o seguinte: olha, essas investigações têm que ser aprofundadas, tá? Ou seja, a Procuradoria-Geral da República discordou da decisão desse delegado da Polícia Federal. E aí o caso voltou para o relator, tá? Quem que é o relator? É o Dias Toffoli. Bem, o Dias Toffoli encaminhou novamente esse caso para a Polícia Federal. E aí a Polícia Federal nomeou um delegado diferente, tá? Que aí é o tal de Tiago Severo de Rezende. E esse delegado chegou numa conclusão diferente. Olha o que ele diz: mesmo que não se tenha o áudio relativo às imagens obtidas, todas as circunstâncias, que é o que eu disse, as circunstâncias, tá? Todas as circunstâncias que envolvem o fato vão de encontro com a versão apresentada pelos agressores. Ir de encontro, né, é o contrário de ir ao encontro, né? Bate de frente, é totalmente o contrário do que é a versão apresentada pelos agressores. E aí, novamente, olha só o que o delegado agora disse. Tudo é questão do contexto, tá? E ele analisou o que tinha no telefone, né, daquele telefone que foi apreendido desse tal de Mantovani, que é o sujeito que agrediu o filho, né, deu um tapa no filho do Alexandre de Moraes lá no aeroporto. E aí, o telefone, o que é? O cara é totalmente bolsonarista, né? Tá lá, o cara tinha várias publicações ali, falando mal do STF, do Superior Tribunal Eleitoral, todo aquele discurso bolsonarista. Ele também, olha lá, disse que tinha vídeo ali no celular dele defendendo a intervenção militar no Brasil. Um terceiro material compartilhado por ele dizia que o Alexandre de Moraes era um covarde, que abusava de senhoras de 60 anos, ou seja, todo o script bolsonarista, defender aqueles bandidos que tentaram, do 8 de janeiro, que destruíram os palácios, tava tudo lá, ó, tudo lá. Então o cara era da boia bolsonarista. E aí, eu queria até fazer uma comparação com aquele caso do goleiro Bruno, né, com a Elisa Samúdio. Ou seja, nunca encontraram o corpo da Elisa Samúdio, tá? E aí, inclusive, isso era a base da defesa, né, dizendo, ela pode estar até viva, inclusive. Isso era a base da defesa do goleiro Bruno. Só que é aquela coisa, as circunstâncias valem em matéria penal, tá? As circunstâncias, ou seja, o sujeito, ela tava pedindo pensão alimentícia ali, ele tava irritado com aquilo, tava achando que ela tava extorcendo. Aí tem as mensagens dele trocando as mensagens com os parças dele, reclamando dessa Elisa.
tinha mensagem entre os parças, dizendo, nós precisamos dar um jeito nela e tal. Então tinha uma série de circunstâncias. Aí tem a confirmação dele pegando ela e levando para um sítio, se eu não me engano, em Esmeraldas, na região metropolitana de Belo Horizonte e tal. E aí você vai montando o cenário todo, mesmo que você não tenha encontrado o corpo da Elisa Samúdio, houve a condenação. E aí, só pra fechar, uma última coisa sobre Alexandre de Moraes. É o seguinte, vocês viram a decisão que saiu ontem, né? Moraes mantém prisão preventiva de suspeitos de ameaça à sua filha e se declara impedida de julgar o caso. Primeiro, assim, o nível das ameaças veio à tona, né? Sujeito, fuzileiro naval, fuzileiro da Marinha, falando coisas específicas, né? De como locais onde os filhos do Alexandre de Moraes frequentam, como sumir com o cadáver, tá? Falando inclusive como torturá-los, né, antes da morte. Então, coisas muito pesadas. Então é o seguinte, o que ele fez? Ele pegou essa parte das ameaças que a família dele sofreu e mandou para a primeira instância. E aí mas ele manteve, porque esses dois sujeitos, eles estão ligados ali à questão da tentativa de golpe também, tá? Estava envolvido ali naquela questão de 8 de janeiro, tá? Então essa parte continuou o inquérito com eles. Ele fez uma bipartição, né, da coisa. Queria dizer que eu acho isso errado, tá? Acho isso errado. Vi até o Reinaldo Azevedo hoje falando também que isso tá errado. Ele tinha que ter mantido tudo com ele, tá? Por quê? É o seguinte, na verdade, quem foi atacado ali é o Supremo Tribunal Federal. Tá? Tá todo mundo se lixando pra pessoa do Alexandre de Moraes. O pessoal nem sabia quem que ele era, questão de 8 anos atrás. Tá? A questão foi o ataque ao trabalho do STF, tá? Que barrou o golpe. Então, na verdade, tinha que ter ficado tudo... Por que ataque aos filhos do Alexandre de Moraes? Na verdade, tá querendo atingir o STF, o trabalho do STF. Impedir, na verdade, a atuação do STF. Esse que é o ponto principal. O STF atuou, né, barrando o golpe, e eles querem atacar essa ação do STF. Então, enfim, na minha opinião, não deveria nem ter repartido isso, mas enfim. Acho até, inclusive, tá, que o caso do Daniel Silveira explicita isso muito bem. Porque o Daniel Silveira, no caso, ele ameaçou todos os ministros do STF, de espancamento e etc. E se, por exemplo, esses caras tivessem ameaçado todos os ministros do STF? Aí como é que é? O STF ia mudar a competência? Ia todo mundo se declarar impedido? Os 11 ministros? Né? Isso mostra como que, quando o ataque é ao trabalho do STF, né, tá querendo impedir o funcionamento do STF, aí não tem dessa de impedimento, não. A coisa não é pessoal contra o Alexandre de Moraes. Mas enfim, a gente entende, né, que ele quis fazer uma composição ali, mas ele deveria ter ficado com o caso todo pra ele. Pessoal, então é isso. Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta amanhã com mais vídeos pra página.